Ou só a imprensa mesmo? Então vamos lá. Então o Cruzeiro abriu o centro de treinamentos, a Toca 2 e o Gabriel Marques esteve, acompanhou tudo e fala tudo a partir de agora. Fala, Guedes, boa tarde. Olá, olá, HG, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. E hoje o Cruzeiro abriu as portas da Toca da Raposa para que a gente acompanhasse tanto o treino do técnico Léo Jardim, quanto também visse em primeira mão as novidades aqui no centro de treinamentos do Cruzeiro. Bom, a equipe que estava treinando ali no campo 1 da Toca logo mais cedo tem algumas novidades. Caio Jorge foi poupado, estava fazendo um trabalho na fisioterapia. Inclusive temos imagens também dele na fisioterapia hoje. Outros jogadores que fizeram um trabalho individualizado, famoso parcial, né? Lautaro Dias e também o Fagner. Bom, HG, o Japa, que vem lidando com lesões nesta temporada, ele treinou normalmente com a equipe e ele principalmente, né, um treino recreativo, o pessoal voltando aqui para a Toca da Raposa, segundo dia de treinos. Podemos ver alguns duelos, né, principalmente o Bolassi contra o Lucas Romero, ele que é realmente muito habilidoso, muito bom no 1 a 1. Mas o destaque aqui mesmo foi para a visita, para a parte nova da Toca da Raposa. O Valu pode falar muito bem melhor que eu sobre o mausoléu, que era uma área aqui próxima ao Campo 3, onde eu estou agora nesse momento, que, bom, não tinha muita utilidade, estava, pode-se dizer, quase que abandonado, e agora a diretoria do Cruzeiro abriu para que pudéssemos ver o que foi feito. E olha, HG, está tudo novo, está tudo renovado e com muita coisa de tecnologia de ponta. Agora é onde concentra a parte de academia do Cruzeiro, né, com equipamentos, mais uma vez, de ponta, também de fisiologia, o departamento médico, inclusive com uma sala para poder fazer pequenos procedimentos, a área também para cuidado mental, né, consulta com psicóloga, sempre importante estar com isso em dia. Podologia também para jogador de futebol é super importante e, claro, HG, a fisioterapia, a área de recuperação. E olha, é coisa realmente de primeiro mundo. Conversei ali rapidinho com o Pedro Júnior, né? E ele falou que entende que agora o CT do Cruzeiro briga para ser um dos melhores da América Latina. Então, tem academia, tem piscina, tem área para poder reunir com os atletas, tem também um segundo andar, que vai ser uma espécie de refeitório com área de convivência que inclusive dá para ver até o Mineirão, o gigante da Pampulha, e que ainda está em construção. A previsão é que seja inaugurado até o fim deste ano, HG. Bom, as obras ali no setor que a gente acompanhou, né, que pudemos ver pela primeira vez hoje aqui, o pessoal está podendo acompanhar na tela da Band. As obras começaram ali no começo do ano, demoraram cerca de 5 meses para serem concluídas. Então agora o segundo piso até o fim do ano está entregue. E de acordo com Pedro Júnior, o próximo foco, HG, é mudar para melhorias no CT da Toca da Raposa 1, HG. É o Cruzeiro investindo no seu centro de treinamentos para poder garantir, né, o melhor desempenho do seu time e também do futuro. Cruzeiro que volta a campo somente na quinta-feira que vem, quando vai para Salvador enfrentar a equipe do Vitória. E se vencer, aí, HG, o Cruzeiro vai para essa parada da Copa do Mundo de Clubes na liderança do Campeonato Brasileiro. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Bigode. Obrigado. Grande Gabriel Marques. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Posso elogiar ou vai ficar alguém de dodói? Pode elogiar. Pode elogiar, né? Pois é. Eu estava conversando agora, vindo para a Band, por volta de 10h20 da manhã, com uma pessoa do Cruzeiro. E essa pessoa me disse: Everton, eu conheço a estrutura dos principais clubes do Brasil, inclusive citou o Palmeiras, que é a grande referência hoje, tá? O Palmeiras passou por um processo, assim, gigantesco de mudança e os resultados de campo, eles acontecem porque a estrutura do Palmeiras é um negócio espetacular, muito bem gerido lá. A ordem foi, né? Paulo Nobre, Gagliotti, agora a Leila, que dá sequência, que pegou o clube muito bem gerido pelos dois anteriores e dá sequência. A Leila, de fato, faz um grande trabalho. Ele me disse: Everton, a estrutura do Palmeiras eu conheço bem, a estrutura do Cruzeiro hoje é superior. Então, o que a gente vê ali te acha bonito, né? Mas aí é tecnologia para beneficiar a recuperação de atleta, trabalho físico, trabalho de força e etc e tal. Gente, não tem jeito, não tem jeito. Quando você faz um investimento desse aí, quando você trabalha com cuidado, essa estrutura, quando você cuida de todo o processo, o resultado de campo, inevitavelmente, quando você tem um treinador do tamanho do Jardim, jogador, você paga em dia, você investe na estrutura, você cumpre com as suas obrigações. Então o resultado é isso aí que nós estamos vendo. É um Cruzeiro com um orçamento bem mais baixo que Flamengo e Palmeiras brigando lá em cima. Esse time se matando em campo, recuperar jogador, que outrora a gente fala: isso não vai virar, sabe? É isso aí.
Não precisa falar mais nada, não, né? E tudo isso... Espero que não tenha causado dodói em alguém, porque se elogiar aqui, causa dodói. E tudo isso torna a estrutura, o clube mais atrativo, né? A gente sabe que, da mesma forma que coisas não interessantes, como o Cruzeiro viveu alguns anos atrás na sua história, elas acabam sendo disseminadas entre os atletas, a estrutura de clube, né? Um jogador que eventualmente hoje possa interessar ao Cruzeiro e esse jogador pega e liga para algum companheiro que eventualmente já tenha trabalhado com ele e pergunta: como é que está aí o Cruzeiro em termos de estrutura? Então, quem está hoje no Cruzeiro vai falar. Essas reformas, essas obras, essas melhorias estavam, de uma maneira anterior, previstas na ordem de 20 milhões e a informação que eu tenho é que já passou bastante desse valor e que vão continuar acontecendo essas melhorias. A gente tem que lembrar que a Toca da Raposa 2, a época que ela foi construída, ali em 2001, o Cruzeiro aproveitando aquela parceria à época com a Hicks Mills, ela era um dos centros de treinamentos mais importantes dentro do nosso futebol sul-americano. Só que parou, e quando você para no tempo, né, você obviamente é superado. Então são quase 30 anos, né, de um gap muito grande ali de melhorias, mas que agora realmente, nesse sentido, está vindo... As melhorias estão vindo com juros e correção monetária. Quando o Guedes fala a respeito do mausoléu, é uma parte que não precisava ser utilizada, era uma parte abandonada mesmo. Esse é o termo certo, dentro do centro de treinamentos do Cruzeiro e que a gente está vendo. Isso tudo, por vezes, você não vê isso virar vitórias, né? Mas eu acho que mais do que pro agora, é a garantia de que o Cruzeiro vai continuar com uma estrutura de futebol muito, muito importante para os próximos anos. Eu acho que isso se reflete em revelação de jogadores, em recuperação de atletas durante a temporada e uma qualidade de trabalho que faz também isso ser expandido. Porque se as coisas boas chegam em outros lugares, as coisas ruins, perdão, de anos anteriores que o Cruzeiro passou, isso também acaba reverberando no nosso futebol brasileiro. Eu acho que era necessário, né? Essas inovações no Cruzeiro. Eu convivi ali muito tempo, eu fiquei fazendo treino na Toca da Raposa entre 2010 e 2019, né? Foi o período aí que eu fiquei bem à frente em reportagens fazendo isso, então eu acompanhei muito bem. Essa área que o Valu fala e que o Gabriel chamou de mausoléu, era uma área que antigamente já tinha sido usado como sala de imprensa. A sala de imprensa estava passando por algumas mudanças e ela foi usada ali. Eu lembro até que a coletiva do Joel Santana foi nessa área. E também era uma área usada de área de churrasco. Então o Cruzeiro aproveitou muito bem essa área, era algo necessário, lembrando que a Toca da Raposa 2 ela foi inaugurada em março de 2002, ela teve algumas remodelagens aí no meados de 2017, 2018, ela também passou por uma reformulação ali na área próxima do Campo 1. Mas ainda faltava muita coisa para a Toca da Raposa, concordo com o Valu, na época quando ela iniciou, né, lá em 2002, ela era colocada como o melhor centro de treinamento do país, e era mesmo naquela época, mas passou por uma defasagem, né, ficou tempos aí sem ter tanta inovação. Parabéns ao Cruzeiro, a gestão do Cruzeiro, que fez todas essas mudanças necessárias para a grandeza que é o Cruzeiro, e a Toca ficou um brinco mesmo. O Thiago, você também, obviamente, fala com pessoas do Cruzeiro sobre essa mudança na estrutura. É um negócio impecável, né? E, cara, muito bem feito, né? Muito bem feito. Como bem mostrou o Gabriel aí, um trabalho muito bom, importante. Cara, mais do que qualquer coisa, o clube tem que dar estrutura para os atletas, né? E a questão da estrutura é o que faz diferença muitas vezes. Então, entregaram aos jogadores do Cruzeiro hoje uma estrutura que próxima do impecável. O Cruzeiro, o Valu fala que ainda haverá novos investimentos, então ainda vão aperfeiçoar e aprimorar o que já tem sido bem feito. Eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro está no caminho certo hoje, pensando em termos de disputa de grandes competições. Isso tudo muito bem feito, a questão da estrutura, elenco, trabalho com um treinador que sabe e conhece bastante do que está gerindo por ali, que é o Leonardo Jardim. Vai fazer diferença, viu, HG? Vai fazer bastante diferença no Cruzeiro daqui para frente. Meus queridos, eu preciso... a gente vai meio que trocar, dar um cavalo de pau aqui no assunto também. Daqui a pouco eu quero falar da Virtual, só aguardando chegar uma peça que eu quero mostrar aqui de uma marca para vocês.
Eu tô tentando deixa eu- apurar antes- aqui, HG, uma situação envolvendo Atlético e Botafogo. Vamos ver se essa pessoa me atende. Opa, Que é- opa. O Botafogo, de acordo com o Jorge Nicola, teria tentado o empréstimo, o contrato de empréstimo, contratar por empréstimo. Para! O telefone tá chamando aí. Atende. Eu tô tentando Deixa eu falar. falar de oferta. Tá precisando economizar, minha gente? Então eu vou te dar a melhor notícia, aliás, lá. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!